dando, mas não, Ela ó, está dizendo aqui que está aparece, gravando. agora começou, agora começou. Ele Acho que deve ter, está derrubou alguém e Uhum. começou. Cara chato, vai derrubar todo mundo aí. Pronto, o meu microfone não estava Ô, funcionando. Guilherme, o final da sua fala nós perdemos. Ih, congelou de novo. Então, é, esse é o encontro que é institucional na rede, às segundas-feiras, né, essa formação para o pessoal da secretaria, gestores, coordenadores, né? Então, eu acho que a gente pode iniciar. Vou pedir que sempre que possível vocês deixem a câmera ligada, porque eu acho que nesse momento de isolamento é bom a gente poder se ver, né? Esse é o espaço que a gente tem de alguma troca. Então, deixem as câmeras ligadas, o microfone desligado. E gostaria de pedir ao secretário Wilson que, por favor, iniciasse o acolhimento para que a gente possa depois passar para a fala do professor José Renato Poli. Secretário, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Guilherme. Bom, agora é boa tarde oficial para todas e todos. Está gravando agora, é mais oficial. Nós estamos aqui para vencer mais uma meta da trajetória que a gente programou, né? Nós estamos aí fazendo uma revisão bastante importante nos conceitos que nos guiam, né? Essa revisão, ela passa por várias questões, mas hoje, principalmente, nós vamos trabalhar mais a fundo a questão da avaliação, né? E isso apontando os caminhos aí que podem trazer para a nossa rede uma rede humanizadora e que objetive realmente a emancipação das pessoas na sua plenitude, né? Então, eu acho que esse é o grande objetivo que queremos alcançar, esse é a grande meta que a gente espera poder trabalhar em Campo Limpo Paulista, e para isso a gente está discutindo, né? Então, as discussões, elas nos levam a questionar a realidade, e esse questionamento é extremamente positivo, porque é dele que vai nascer, né, junto com todo mundo participando, novas práticas aí de ação na rede. Então, eu queria agradecer o Poli, agradecer bastante o pessoal da Seducamp, o Guilherme, assim, espero realmente que a gente possa cada vez mais aprofundar esse assunto, né? E fazer uma grande mudança aí na nossa rede, que já tem avançado bastante, mas ainda temos campos para continuar avançando, né? Obrigado, gente. Vai lá, Guilherme. Bom, muito obrigado pelas palavras, secretário Wilson. Eu acho que tem sido fundamental a sua participação nessa formação, né? Junto com os diretores, os coordenadores, os professores, enfim, todos os educadores da rede municipal, que mostra realmente traz para a gente um sentimento de pertencimento e uma possibilidade de troca com a gestão, né? Hoje a gente vai dialogar com o professor Renato Poli, como eu já mencionei, é a área de especialidade dele, já foi secretário de Educação de Jundiaí, conseguiu relevantes aumentos nas avaliações institucionais em larga escala, e hoje vai trazer um pouquinho da sua experiência aqui para a realidade de Campo Limpo Paulista. Professor Renato Poli, a palavra é sua. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todo o pessoal da Rede Municipal de Educação de Campo Limpo Paulista. Agradeço pelo acolhimento, pelo convite, em nome do meu amigo Wilson Cavedem, amigo de longa data, né? Agradeço a toda a sua equipe também.
a Renata, pelo suporte que nos tem dado para que a gente realize esse nosso diálogo aqui hoje, né? E eu tenho aqui 3 objetivos maiores, diria assim, para essa nossa conversa de hoje. Primeiro, a gente dialogar sobre diferentes formas de avaliação a partir de diferentes concepções de educação, né? Já indicando que vocês devem, né, ter acompanhado aí pelas formações que o professor César Nunes tem dado aí na rede, né, vários encontros já realizados com ele. Ele deve ter esclarecido, né, que nas últimas décadas a gente tem um confronto de posições, né, entre 2 grandes concepções de educação, e eu pretendo falar muito rapidamente sobre isso, para não ser repetitivo, porque creio que o César já tem falado bastante sobre isso, mas só para indicar que as diferentes concepções de educação ensejam diferentes práticas educativas e, consequentemente, diferentes formas de pensar a avaliação, né? Depois, um segundo objetivo seria fazer uma breve análise bem sintética mesmo sobre o modelo do SAEB, né, e o índice criado, né, pelo INEP, que é um instituto responsável pela parte de avaliações ligado ao MEC, que é o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e os seus impactos, né, na educação brasileira. Vou fazer um breve relato do que eu observei nos dados do município de Campo Limpo Paulista. Também trago alguns dados de outros municípios aqui da região para a gente pensar juntos. E, por fim, propor uma concepção de educação que é pautada aí pela perspectiva de uma educação humanizadora, né? De uma pedagogia humanizadora que a gente acredita que seja mais condizente com o trabalho que vocês têm realizado, né, aí em Campo Limpo Paulista, e nós da Seducampo temos procurado dar a sustentação e apoio a vocês com as formações, né, com os debates todos que temos levado para os professores e professoras aí da rede. Então, quero de antemão agradecer a todos e todas vocês por essa participação. Espero, sinceramente, né, trazer novidades e elementos importantes para a reflexão de vocês sobre educação, de modo geral, e avaliação, né? Bom, então, dando início lá no primeiro ponto, a gente falou no início, né, que nós temos 2 grandes concepções de educação hoje no Brasil em disputa, né, 2 grandes projetos, né. Por um lado, a gente tem a chamada pedagogia das competências e habilidades, né, que teve uma incidência forte, né, na elaboração de políticas públicas no Brasil, sobretudo na década de 90, mesmo que já tenha elementos anteriores, na década de 70, principalmente, né, que davam forma a essa maneira de pensar a educação, né. Essa pedagogia das competências e habilidades, em grande medida, se baseou também numa teoria do campo da administração, que é a chamada teoria do capital humano, e que propunha que é importante valorizar, por meio do trabalho educativo, as potencialidades, né, das pessoas para o exercício da vida do trabalho, que é uma outra prática social. A educação é uma prática social, mas o trabalho também é uma prática social. Então, nos anos 90, então, essa ideia, né, de preparar, de formar, né, para uma realidade econômica relativamente nova que o Brasil vivia naquela ocasião, do ponto de vista econômico, né, uma abertura de mercados muito grande, aumentando, portanto, inclusive os números, né, da dívida externa brasileira aumentaram significativamente naquele período, né, uma dependência econômica muito grande e uma abertura para um discurso flexibilizador da função do Estado, né. Uma grande conferência mundial foi realizada em 1990 na Tailândia, né, Conferência Mundial de Educação para Todos, na cidade de Jomtien, na Tailândia,
essa conferência ensejou alguns estudos, e dentre esses estudos, uma espécie de um relatório, chamado Relatório Jacques Delors, né, que era o autor desse relatório, que depois virou um livro, chamado Educação, um Tesouro a Descobrir, e esse livro acabou se tornando uma referência para as orientações de políticas públicas no mundo inteiro. Na América Latina, especificamente, um organismo vinculado à ONU, que é a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, produziu uma versão que o professor Saviani, da Unicamp, chamou de versão enxuta de John Tien, e essa versão enxuta, né, dessa conferência mundial, por meio desse relatório Jacques Delors, se tornou a grande referência para políticas públicas de educação na América Latina. Basicamente, a ideia era diminuir o papel do Estado, né, na organização da vida social, e no caso da educação, um dos grandes desdobramentos foi o processo de municipalização do ensino, transferindo, portanto, responsabilidades da União e dos estados para os municípios, né, os municípios passaram a absorver a maioria das escolas do ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental 1, né, e só o ensino médio é que ficou com as redes estaduais, né. Então, esse é um desdobramento, a municipalização. E, por outro lado, a gente tem a chamada educação como direito social e subjetivo, né, que é um outro entendimento sobre o que é educação. Esse entendimento está expresso já desde a Constituição Brasileira de 1988, né, o capítulo sobre educação trata a educação como um direito, e tem outras referências que depois a gente vai falar. Mas a pedagogia das competências e habilidades, ela influenciou a elaboração de uma grande lei de referência para a educação brasileira, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, né, a nossa segunda LDB. Eu digo segunda porque nós tivemos uma primeira no início da década de 60, e depois a gente teve uma lei imposta, né, pelos militares em 1971, que foi a Lei 5692, que alguns chamam de LDB imposta, né, mas que eu acredito que a gente não possa chamar de uma LDB, né, e fora a LDB de 96, né, essas políticas públicas baseadas na ideia de competências e habilidades também propuseram os parâmetros curriculares nacionais, né, que seriam nortes referenciais para a elaboração de propostas curriculares nos municípios, e dentre outros processos, né, infelizmente, como derivação disso, em 2007, a gente já não estava mais num governo de feição social-democrata, né, já tinha ocorrido uma mudança no campo da política institucional no Brasil. O Brasil já vinha sendo governado por um partido de outro espectro político, né? Em 2007, ainda na gestão do ex-ministro Fernando Haddad, foi criado o IDEB, né, como um índice referencial para análise do desenvolvimento, né, da educação no Brasil, por meio de um modelo de avaliação, né, que em muito tem a ver com essa concepção anterior das competências e habilidades, ou seja, mesmo um governo com outra visão, né, uma feição política que a gente chamaria de progressista, não conseguiu romper, né, com aquela concepção anterior, digamos, mais tecnicista, mais pautada na ideia de resultados numéricos, né, que foi o que deu forma, né, ao Sistema de Avaliação da Educação Brasileira, o SAEB, e ao IDEB, a partir de 2007, né, com essas avaliações que ocorrem a cada 2 anos, né, por critérios que a gente vai falar daqui a pouquinho, já na sequência para vocês, né. Então, as bases teóricas dessa pedagogia das competências e habilidades são 2 autores europeus, né, Philippe Renaud
e o César Coll. Em grande medida, essa visão de educação implantada no Brasil nos anos 90 é uma cópia quase que estrita, né, de uma reforma educacional ocorrida na Espanha no mesmo período, né, na década de 90, e só mudaram as siglas, né. Aqui no Brasil, por razões várias, né, de semântica, de significado, né, das siglas que eram utilizadas lá na Espanha, elas foram modificadas aqui no Brasil. E o SAEB, então, ele tem duas propostas, assim, gerais, né? Primeiro, aplicação de testes, que são essas provas que são aplicadas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, basicamente antigamente chamada Prova Brasil, né? Agora houve uma mudança da denominação, ficou uma prova SAEB mesmo, nas áreas de língua portuguesa e matemática, né? São 2 testes e questionários também que são enviados, né, para serem respondidos pelas secretarias, e também dados que são extraídos do censo escolar, né? Dados referentes à infraestrutura das escolas, índices de aprovação, reprovação, retenção, né, que são considerados no cômputo daquilo que eles chamam metas, né, que são metas atribuídas para cada unidade escolar, para cada município, né, para cada ente da federação. Então, basicamente, né, a aplicação de uma prova e uma coleta de dados por meio de questionários, informações que são extraídas do censo escolar, que dão forma a essas metas que são atribuídas para os municípios, né? Eles teriam que, nas suas elaborações, né, de diretrizes curriculares e de projetos pedagógicos, nas suas formações, trabalhar para que os alunos fossem bem nessas provas, né? Que é portanto, uma visão bastante restrita de avaliação, né? Ela tem um caráter, digamos, meramente instrumental, técnico, né? De reprodução de conceitos e técnicas numa prova, né? E limitado, portanto, porque não considera várias outras dimensões, né, do processo educativo, por as diferenças que existem entre escolas, entre municípios, né, as constituições culturais de cada comunidade, né, que incidem, né, sobre o trabalho nas comunidades escolares, as realidades econômicas de cada município, de cada localidade, né, o próprio projeto político-pedagógico de cada escola, né, cada comunidade tem o seu projeto, pelo menos, né, deveria ter um projeto baseado nas experiências da comunidade, né, de uma maneira que essa avaliação ela é muito fria, né, não considera essas outras dimensões do processo educativo e acabou se tornando, né, cumprindo um papel que a gente talvez possa questionar esse papel, né? O IDEB, né, acabou cumprindo um papel de se tornar o referencial de política pública de educação, analisando, entre aspas, a suposta qualidade da educação brasileira, né? Então, o discurso sobre a qualidade da educação está embutido nessa ideia do desempenho nestas provas, né, às quais os alunos das séries iniciais e finais do ensino fundamental são submetidos, né. Então, esses indicadores, com certeza, eu tenho absoluta certeza no que eu vou dizer, não indicam, não refletem a totalidade do trabalho pedagógico que é desenvolvido nas comunidades escolares, nos municípios, nos sistemas todos, né, é muito restrito, não indica assim, um potencial de avaliação das diferentes experiências que são desenvolvidas pelas diferentes comunidades, né? O pleno desenvolvimento das crianças não é observado por meio de uma
única prova em duas áreas apenas do conhecimento, né? Então, trata-se de um modelo de avaliação muito restrito, né? Muito parcial, muito técnico, e eu diria até pouco humanizador, né? Porque reduz, né, o papel dos professores e das crianças a mero reprodutores de conhecimentos que vão ser depois colocados no papel e avaliados friamente, né? Infelizmente. Então, no entanto, acho que a gente precisa ter um cuidado, né, ao, digamos, analisar o chamado desempenho dos municípios nessas provas e os respectivos índices que os municípios recebem, né? Às vezes, por uma preocupação crítica demais da nossa parte, em fazer, evidentemente, uma reflexão mais profunda sobre avaliação, né, sobre as formas de avaliação, quando a gente faz a crítica a esse modelo do SAEB e IDEB, às vezes a gente desconsidera que existe também um trabalho das comunidades escolares, né, que ele está sendo base, né, fundamento para essas notas que os municípios e as escolas recebem, né. Então, a gente também não pode, digamos, desdenhar ou não considerar, né, esses resultados, né. Se a gente for olhar para esses resultados de maneira meramente fria, né, olhar apenas para os números, para as metas, os resultados, os números, né, o que nós teríamos, né? Eu fiz um levantamento, então, né, dos resultados, um estudo, né, dos resultados de todas as escolas do município de Campo Limpo Paulista que participaram, né, desde 2007, tem algumas que em alguns momentos não tiveram alunos participando, né, às vezes não tem o número mínimo de alunos para participar, e gostaria de trazer alguns elementos, né, alguns dados aqui para vocês sobre o que eu observei, né. Considerando que nós temos notas para as séries iniciais e notas para as séries finais, né, mas a nota maior do município também vai ser considerada, principalmente aí a partir do resultado das séries iniciais, né. Então, o que eu observei em relação às séries iniciais do município de Campo Limpo Paulista desde a versão do IDEB de 2007. Cumpriu todas as metas, né, com apenas duas pequenas variações, pequenas mesmo, muito pequenas variações, em todas as edições desde 2007, nas séries iniciais. Então, se a gente for olhar só pela frieza dos números, o município está dentro daquilo que é esperado por essa visão de avaliação e de políticas de avaliação que predominam no Brasil hoje, né, se a gente for olhar só friamente. Se formos olhar os resultados das séries finais do ensino fundamental, teve mais variações negativas, mas não tão distantes, né, das metas, e em duas edições atingiu e ultrapassou a meta. É uma realidade que não está tão diferente da realidade de outros municípios da região e do Brasil. Portanto, não podemos desconsiderar esses resultados, né? Eles indicam alguma coisa naquele campo, naquela dimensão da avaliação mais técnica, instrumental, né? Nós não estamos falando aqui de uma avaliação mais ampla, plena, que é o que a gente vai apresentar mais para o fim da nossa conversa aqui com vocês, né? A nota geral de Campo Limpo Paulista em 2019 foi 6,3, né? Existe um indicativo de uma meta para o país em 2020 de nota 6, né? Evidentemente que para atingir essa nota 6, o país, né, vai depender dos resultados de todos os entes federativos, né? Mas se a gente for pensar que lá está sendo apontado 6 para o país e Campo Limpo está em 6,3 hoje,
um ponto menos abaixo da meta que foi estipulada, que era 6,4, está no caminho certo, né? Desse ponto de vista, né? Das metas frias, dos números frios, né? Então, outro dado importante. Eu analisei os resultados gerais de 5 cidades aqui da região, né? Da nossa região. Atibaia, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Jundiaí e Várzea Paulista. 5 cidades, né? Destas 5 cidades, apenas 2 cidades não tiveram quebra no processo de evolução das notas. E uma delas é Campo Limpo. Então, Campo Limpo Paulista e Atibaia são as únicas 2 cidades, desde a edição de 2007 do IDEB, até a edição de 2019, que foi a última, que não teve quebra na sequência evolutiva, ou seja, que teve uma nota inferior à edição anterior, né? Jundiaí, agora pela primeira vez, desde 2007, teve uma quebra, né? Porque a última nota geral da cidade em 2017 foi 7,1 e esse ano caiu para 7,0, né? Atibaia está com uma nota até melhor, atingiu 7,4, né? Então, são elementos para pensar, né? Se a gente for analisar só os números frios e esses resultados numéricos, falando em evolução, Campo Limpo está no processo de evolução. Várzea Paulista teve quebra, Jarinu teve quebra, Jundiaí teve quebra, né? Campo Limpo e Atibaia, os únicos 2 municípios que não tiveram quebra. Mas as notas estão muito baixas. Sim, mas as metas são diferentes também, né? Aparentemente, a nota de Campo Limpo é mais baixa que a de Jundiaí, mas as metas são diferentes, né? O processo é outro, né? O que está sendo considerado para a meta de Jundiaí não é a mesma coisa que a meta de Campo Limpo Paulista. Outra coisa que precisa ser pensada, Campo Limpo Paulista é uma rede que tem 1/3 do tamanho de Jundiaí, se a gente for comparar, né? Um critério também que precisa ser pesado, né? Nessas comparações que às vezes eu acho até, digamos, são comparações desnecessárias até, né? Que a gente faz e acabam fortalecendo a ideia de que esse sistema de avaliação é a melhor coisa que existe, né? Depois eu vou falar mais algumas coisinhas sobre isso. Outro dado, das 16 escolas do município de Campo Limpo Paulista que participaram nessa última edição de 2019, né, das séries iniciais, que participaram dessa edição de 2019, 10 atingiram as metas, o que dá, em termos de porcentagem, 62,5% das escolas atingiram a meta. E as demais, né, as outras 6 escolas, estão num processo de franca evolução, né? É só você pegar, vocês têm acesso a isso, né, lá no portal do INEP, né, que dá acesso a essas notas, dá para fazer uma análise da situação de escola por escola, né? Foi isso que eu fiz no levantamento. Aliás, depois eu vou passar isso para a gestão, para o Wilson, né, esses números, para que eles possam dialogar com vocês, né, sobre esses resultados que a cidade tem obtido nesse processo avaliativo externo, né. É bom lembrar que esse modelo acompanha também um modelo que é mais, digamos, outros modelos, né, que são utilizados para análise de desempenho de países, né, como o PISA, que tem a mesma perspectiva, né, números frios. Lá na Europa, a OCDE, que é uma instituição do mundo econômico, também se baseia muito nesse discurso do desempenho em provas, né, e as políticas de educação lá. Eu passei um tempo em Portugal e pude acompanhar como eles são preocupados lá em estarem acompanhando esses resultados, são indicados por esses processos que o PISA, por exemplo, né, essa avaliação mundial faz do desempenho dos sistemas educativos mundo afora, né? Então,
isso tudo traz uma série de impactos, né? Essa visão de avaliação, ela traz uma série de impactos na compreensão geral que as pessoas têm de avaliação, de qualidade de educação, né? E talvez a gente devesse aprofundar a nossa reflexão sobre avaliação, como o Wilson falou no início, né? Vocês estão trabalhando, né, para aprimorar ideias e reflexões sobre o que é avaliar, né? Hoje a gente traz uma contribuição a mais, né? Um dos impactos que eu acho muito negativos é a comparação de notas entre escolas, entre municípios, entre estados, né? Entre sistemas público, privado, né? Dando aquela sensação de que o que é privado é melhor do que o público, que é um problema, né? Essas comparações são baseadas nas ideias de mérito, de competência, né, que são termos muito próprios desse discurso da qualidade total, que é baseado num discurso do mercado, não é um discurso ligado à ideia de direitos, né? E sem querer, às vezes, a gente acaba reproduzindo isso, né, promovendo competições, né, entre escolas, entre sistemas, porque não discutimos o que é avaliação, não discutimos se esse realmente é o melhor jeito de avaliar as escolas, os projetos pedagógicos, né? Nós nem sequer discutimos o que é qualidade da educação. A gente já toma como um dado pronto e acabado que qualidade é a mesma coisa que se pede no mercado para as empresas, né? A ideia de competência, de habilidade. São valores ligados a outros valores, né? Eficiência. Às vezes tem até alguns termos que são usados na área de educação que seguem muito essa lógica, né? Quando a gente fala em formação, por exemplo, né? Tem um termo que eu acho horrível, que é usado o tempo todo, capacitação. Capacitação. É um termo extremamente ligado à técnica. Quando a gente fala em capacitar alguém, a gente está reconhecendo que esse alguém é incapaz. Ele não tem capacidade. Eu acho horrível, eu acho um termo horrível. Mesmo formação, a gente vai falar de formação depois, é um termo que dá para pensar em vários sentidos, né? Mas capacitação eu acho horrível. Então, o nosso discurso quase todo, ele é reciclagem, né, Wilson? É outro termo, né, muito comum, né, que tem a ver, reciclagem é feito com materiais que a gente não usa mais, né? Vamos reaproveitar. A gente não se dá conta que nós estamos falando de pessoas, né? Educação é um trabalho com pessoas, um processo de humanização, né? de construção de vidas, né? A educação não é um produto mensurável, não é um produto acabado, né? Nós somos pessoas, estamos num processo de construção das nossas experiências históricas, sociais, nossas identidades todas culturais, cada um de nós individualmente e coletivamente, né? Nós somos seres da história, nós estamos nos fazendo na história, não estamos prontos, né? E mesmo que amanhã depois cada um de nós vai morrer, né? A morte não é a plenitude do nosso processo de fazer-se. Não chegamos na morte prontos. Provavelmente vai ter muita coisa que a gente deixou de aprender, deixou de fazer, né? Quando a gente deixar o plano material. Então, não se pode mensurar o trabalho com pessoas. Por isso, essas avaliações muito relativas a números, elas são precaríssimas, né? Porque elas não analisam, né? Essa ideia, outro prejuízo muito grande no imaginário sobre a avaliação que vem pelo IDEB, né? É não levar em conta, eu já falei isso, mas reforço, né? Os esforços que as comunidades escolares fazem o tempo todo, não só para os alunos irem bem numa prova, né? Mas para que
esses alunos estejam bem na vida, que eles possam brincar, socializar, né? E às vezes essa ideia de nota alta, né, é vista como um sinal de, entre aspas, evolução, né? Mas a evolução, ela se dá cotidianamente, todos os dias, na vida das pessoas. Às vezes a gente tem retrocessos também, né, nesse processo de evolução, mas a história é um processo aberto, né? A gente tem que confiar que aquelas limitações momentâneas que a gente vive, sejam elas de quaisquer ordens, elas são momentâneas, é possível de a gente superar, né? Então, as nossas crianças, elas estão inseridas numa comunidade, a comunidade escolar faz parte de uma comunidade. Então, muito provavelmente, né, uma criança do Butujuru tem uma realidade de experiência social, de vida cultural diferente do centro de Campo Limpo Paulista, né? Então, isso precisa ser levado em conta, precisa ser considerado, né? Mesmo os professores e professoras, cada um de nós, professores e professoras, temos as nossas experiências, as mais variadas, de formação, de vida, né? Nós não somos robozinhos e somos destinados a ir à escola e fazer a mesma coisa igualzinho com todo mundo. Da mesma forma que as crianças não vivem realidades iguais, nós também, educadores, não somos pessoas iguais. Nós temos as nossas identidades, nossas experiências culturais, e é na comunidade que isso deve ser socializado, considerado, né? E a proposta que eu trago de reflexão sobre uma outra versão de avaliação hoje para vocês, ela leva muito em conta essa ideia do convívio, né, da comunidade. E sem isso, sem essa inserção na comunidade, sem a valorização das experiências que cada comunidade tem, não é possível pensar a avaliação no sentido pleno, né? Nós vamos ficar sempre restritos a essa ideia de que avaliar é tirar boa nota em prova, né? Que aquele aluninho nosso que não dormiu a noite inteira, que não comeu direito logo de manhã, vai fazer uma prova do IDEB e vai, né, do ponto de vista meramente cognitivo, sem levar em conta o emocional, o econômico dele, o cultural dele, ter o mesmo desempenho que um aluno, né, de outra cidade bem-sucedida, de um outro sistema, né? Essas diferenças não são consideradas nesses modelos de avaliação, e é o grande, digamos, entre aspas, pecado, né, que se comete nessa valorização desses modelos de avaliação, precaríssimos, né? Eu acho, e aí vai uma dica para vocês, que eu acho que é sempre uma faca de dois gumes a gente valorizar o desempenho de uma comunidade escolar no IDEB. Uma faca de dois gumes. Por um lado, a gente quer enaltecer um trabalho que é feito pela comunidade, mas, por outro lado, a gente acaba ressaltando um modelo de educação, de avaliação, de educação, né? E sem querer, às vezes, sem perceber, ingenuamente, a gente acaba promovendo as desnecessárias competições, né? Quando a gente enaltece o resultado de uma escola por uma simples nota, a gente deixa de ver a evolução de uma outra que não atingiu a meta, ou que está abaixo da meta, mas que no processo de diversas edições do IDEB vem evoluindo, né? A gente valoriza só o resultado final, né, da nota do IDEB e não percebe o processo, o todo, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? E aqui não é uma crítica, né? Eu acho que isso faz parte de um certo imaginário também que existe no meio educacional, né? Eu trabalhei durante muitos anos e fui diretor de uma escola cooperativista, que é uma escola privada, né? E como estratégia de marketing, se divulgava os resultados do IDEB da escola, tal, mas não que isso seja, digamos,
a melhor coisa do mundo, né? Porque era uma escola só competindo com todas as demais, todos os sistemas, né? Mas num sistema municipal, no caso, eu acho temerário a gente deixar de ver o todo, né? Porque às vezes, de uma edição para outra, a evolução de uma escola pode ser pequenininha. E aquela que não atingiu a meta, de uma edição para outra, a evolução pode ter sido, do ponto de vista percentual, maior, né? E a gente não enaltecer isso, o esforço da comunidade. Eu não estou dizendo isso para voltar à ideia de que temos que valorizar essa avaliação externa, né? Eu acho que a gente tem que considerar, não valorizar, considerar. Pensar criticamente esse modelo, né, com outras leituras sobre educação e sobre avaliação. Acho que o grande propósito desse nosso encontro de hoje é um pouco esse, né, a gente mostrar a realidade, né, porque existem comunidades que são extremamente dedicadas. Eu acredito que num sistema público todos são, né, porque todas as comunidades são, porque são os professores, professoras, os demais funcionários são servidores públicos, portanto eles têm um compromisso, né, com o serviço público, e esse compromisso, ele se expressa na escola, né, no acolhimento aos alunos, né, na construção de um ambiente de convívio saudável, né, às vezes até no suporte solidário e material às crianças que têm realidades econômicas não muito boas, né? É muito comum, né, que crianças pobres se dirijam às suas comunidades escolares e que ali elas façam as suas refeições normais, porque em casa às vezes não tem, né? Isso é muito importante considerar, e isso não é avaliado numa prova. Eu me lembro, vou dar um exemplo de Campo Limpo Paulista, inclusive. A minha irmã foi professora da rede há muito tempo atrás, já não é mais, está em outro sistema. E ela trabalhou numa escola em Campo Limpo Paulista e teve um dia um caso de um menininho, por volta de 6 anos de idade, que estava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E aí a professora percebeu, né, chamou a coordenação, e a minha irmã, também fazendo parte do grupo, acompanhou, né, e observaram que era um dia frio, e esse menininho estava com uma camisetinha, um shortinho e um chinelinho, né, ou seja, inicialmente não perceberam, né, que ele estava passando frio. E a dor de cabeça aumentando, né? Aí vamos entrar em contato com a escola, com a família. Não tem como entrar em contato com a família, porque ela não tem telefone, não tem... Antigamente não tinha WhatsApp, né? Tinha WhatsApp, não tinha nada. O que fazer, né? Só tinha endereço. Então, alimentaram a criança. Alimentaram a criança e deram uma roupa adequada para a criança, para ela se aquecer, e levaram a criança para a casa dela, de volta, que é o que eu acho que tinha que ser feito mesmo, né? Então, provavelmente essa família, dessa criança, ou não percebeu, ingenuamente, né, ou por razões culturais as mais diversas, não fez a lição de casa, né, do cuidado. E aqui também não se trata de culpabilizar a família, né, porque a gente tem sempre que analisar contextos. Eu não tenho assim, uma condição de avaliar isso tantos anos depois, mas eu estou trazendo como exemplo, né, de que às vezes a escola é um lugar seguro, uma proteção, um local de acolhimento. Claro que não é só esse o papel da escola, né, e nós não estamos desprezando aqui. E depois, na proposta de avaliação que vamos trazer, isso vai aparecer, nós estamos desprezando o conhecimento científico, né, os saberes todos que as crianças têm direito. Mas, às vezes, né, a comunidade tem
uma excelência no seu trabalho por essa solidariedade, por esse comportamento de acolhimento, por esse comportamento de presença transformadora naquele momento, inicialmente, na vida da criança. A escola não vai, evidentemente, mudar a realidade socioeconômica, cultural da criança. Pode ajudar nesse sentido, né? Na medida em que as comunidades estejam próximas da vida das famílias, das suas crianças, né? E aí tem um outro dado da perspectiva de avaliação que eu vou apontar para vocês, que é muito importante, que é a democratização do espaço da escola, né? O fato das famílias precisarem estar vinculadas à comunidade escolar e com todos os problemas que existem aí, evidentemente. Nós não estamos desconsiderando as dificuldades, né? Estamos falando aqui num plano do ideal, de algo a construir, né? Então, eu acho que as gestões têm que analisar caso a caso, escola por escola, né? Nesse caso do IDEB, que é um índice frio, né? E ajudar a criar outros mecanismos de avaliação. Acho que o grande mérito de vocês hoje em Campo Limpo Paulista é isso, vocês estão discutindo por meio de algumas formações, de alguns diálogos que são feitos com alguns educadores, né, que vêm de fora, né, no intuito de contribuir para o aprimoramento da compreensão, primeiro, do que é educar, e dentro do que é educar, qual é a concepção que nós temos de educação, o que a gente pensa sobre avaliação, né. A outra grande perspectiva de educação é a educação como direito social subjetivo, que vem sendo construída por grupos sociais comprometidos desde o processo de redemocratização do Brasil, e a Constituição Federal é a grande norma, né, que tem lá o capítulo sobre educação como direito, a orientar políticas num certo momento da história do Brasil, principalmente na década de 2000 e 2010, né, que levaram a institucionalização de normas jurídicas que passaram a dar contribuições para uma outra leitura sobre a educação, com todos os problemas que teve, né, na gestão do Fernando Haddad, de ele ter adotado esse IDEB e tal, que foram, na minha avaliação, um erro. Outras coisas aconteceram, não só por ação do governo, mas sim e principalmente pela atuação de organismos da sociedade, universidades, né, entidades de professores, que queriam e fizeram pressão para discutir, por exemplo, as diretrizes curriculares de educação básica no Brasil, que foram aprovadas em 2010. Veja, a diferença não são mais parâmetros curriculares, agora são diretrizes. Nós não vamos dizer... Diretrizes é o seguinte, não vamos dizer o que tem que ser ensinado, nós vamos dizer quais são os nortes de uma educação plena para a cidadania, uma educação como direito. Diretriz é isso, né? Muito embora às vezes os municípios tenham aquela ansiedade, né, de nas suas diretrizes curriculares colocar o que vai ser ensinado, que é o chamado currículo, né? A ideia de currículo também muito restrita, muito relacionada a um elenco de conteúdos que vão ser ministrados, uma visão precária de currículo, né? Que currículo é tudo, né? É a experiência vivida pela escola, até essa situação do menininho aí que não tinha que comer, é currículo, tem a ver com a realidade da escola, né? Então, essa concepção de educação como direito social subjetivo, ela foi fortalecida a partir, inclusive, da aprovação de várias outras medidas legais em outros campos, como a Lei Brasileira de Inclusão, fortaleceu muito o discurso sobre uma educação inclusiva, né, no Brasil, a Lei Maria da Penha, de proteção à mulher, né, contra abusos contra a mulher, a Lei do Ensino da Cultura Indígena e Africana, e uma série de normativas que acompanharam essa dinâmica, né, da construção de políticas pautadas numa outra percepção de educação, uma educação como direito, não uma educação como competência e habilidades, né. Eu me esqueci de dizer, né, é bom lembrar, que lá
na tal da pedagogia das competências e habilidades, teve um desdobramento muito forte dela agora em 2017, que foi a indicativa dessa Base Nacional Comum Curricular, né, que é um tipo de um monstrengo, né, que foi uma catação de ideias, na verdade, né? Se a gente pegar a base teórica da educação infantil, é muito diferente do ensino fundamental. No ensino fundamental predomina esse discurso das competências e habilidades, e no ensino infantil, essa ideia de educação como direito, campos de experiência que vem lá das diferentes experiências de educação infantil, Reggio Emília, né? Aqui no Brasil, desde o momento da elaboração da Constituição Federal, grupos específicos de professores especialistas em educação infantil estavam envolvidos com o debate sobre o que né, o trabalho na educação infantil, e hoje os municípios estão tentando se alinhar a tal da BNCC, muito, digamos, alguns discutindo educação mais profundamente e outros simplesmente se ajustando, né, a essa BNCC, sem reflexão, né. Às vezes você tem órgãos do judiciário, órgãos da justiça que também não compreendem, né, que não entendem que educação não é entendida de uma única maneira, né, e às vezes políticas públicas não são receitas invariáveis no tempo, elas podem mudar, né, de acordo com o avanço da sociedade, né. Isso é muito importante ressaltar, e nós falamos isso com muita tranquilidade, porque somos educadores, nós entendemos de educação, né. Vocês que estão na sala de aula, eu ainda estou, apesar de já ter me aposentado da educação básica, mas a gente ainda está na luta, né, pressionando, trabalhando com jovens, adolescentes, crianças, e a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Então, esta referência educacional do Brasil tem por trás dela nomes como Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Saviani, que são autores de diferentes versões teóricas, não são da mesma linha teórica, mas eles convergem no princípio da educação como direito, né? Anísio Teixeira era um liberal-democrata, né? O Darcy Ribeiro era vinculado a grupos democráticos trabalhistas, né? O Paulo Freire e o Saviani, mais, digamos, de pensamento à esquerda, mas não de uma esquerda ortodoxa, né? Então, são diferentes autores com diferentes visões teóricas que embasam essa concepção de educação como direito, né? E dentro dessa percepção de educação como direito, aparece a ideia de emancipação, né? Emancipar é promover pessoas, no sentido pleno, né, em todas as dimensões. E aí, evidentemente, o trabalho educativo é uma forma de emancipar as pessoas, né? Não a única, né? A emancipação ela deve se dar por meios culturais, por meios econômicos, né, por meios jurídicos. Então, o nosso trabalho de educadores está dentro, né, dos meios culturais, sociais, né? Nós trabalhamos para emancipar nossos alunos do ponto de vista da ciência, da cultura, do conhecimento e também da socialização, que eu acho que é a principal tarefa da escola, socializar, promover o convívio, e dentro desse convívio, as tarefas técnicas, né, de promover o conhecimento científico, teórico, técnico, acompanham, né, que é talvez digamos, por meio desses conhecimentos é que a gente promove a cidadania, que a gente promove a cultura, promove a emancipação, a cidadania cultural, né? A cidadania política também, né, que eu acho um grande foco dessa visão de avaliação que eu vou indicar para vocês, né? Cidadania política no sentido de tomar ciência de direitos, né, de que todos nós somos cidadãos de direitos, e desde a
criança da educação infantil até o jovem universitário, eles têm direito, né, nos seus processos de formação, a adquirir elementos de formação que incidam na ampliação dos seus horizontes de cidadania cultural e política. Outra ideia, educação como humanização, emancipar, né, garantir o pleno desenvolvimento das pessoas em todos os sentidos, e humanizar enquanto um processo contínuo, né, de crescimento humano, de aperfeiçoamento nosso, né? Nós somos seres de relação. Eu acho que nunca na história recente do Brasil nós fomos tão afetados nesse sentido das relações físicas, né? Como isso atrapalhou a vida da gente. Eu estava pensando esses dias, né? Como eu estou com saudades de muitos amigos com os quais eu sentava, né? Para conversar, trocar figurinhas sobre a vida, né? Falar das novidades, contar das dificuldades. A gente até faz isso hoje por outros meios, mas não é a mesma coisa, né? O brasileiro, principalmente, né? A gente é de toque, é de beijo, de abraço, a gente precisa disso, né? Como isso faz falta, sobretudo para nós que trabalhamos em ambientes coletivos, na escola, né? Isso é humanização, é convivência, né? É crescer com o outro, não ver o outro como um impedimento do meu crescimento. Nós estamos entrando agora num processo político, percebam bem, pensem no que eu vou falar, né? Anotem até como, às vezes, esses processos são movidos não por respeitos, né, por consideração à diferença, né, mas, às vezes, por comportamentos agressivos, né. Eu acho que a discordância faz parte da democracia, a gente tem que levar isso em consideração, né. Mas a forma de discordar, de apontar as coisas, ela pode ser civilizada ou pode ser incivilizada. Às vezes, em nome de defender uma determinada visão de mundo, pessoas atacam outras, né? E eu não acredito que isso seja uma boa, né, no universo da democracia. E se humanizar é abrir mão disso. Quem se considera uma pessoa humanizada não pode se deixar levar por ataques a terceiros. Inclusive, dentro das escolas, a gente deve abrir mão de ambientes competitivos, né, de classificar alunos, de comparar, né, o comportamento de um aluno com o outro. Isso não é humanização, isso é um prejuízo ao nosso crescimento ético, né, nosso crescimento humano, né. E emancipação, humanização e uma perspectiva crítico-transformadora da realidade. O que isso significaria, talvez? Uma tentativa de ajudar na mudança da realidade. Não que caiba à escola, sozinha, promover essa mudança, né? A escola é um dos espaços da sociedade, a educação é uma prática social que pode contribuir com a mudança da realidade. De que maneiras? Não necessariamente no sentido político amplo, né? Os gestos de solidariedade, às vezes, como esse que eu mencionei do menininho, né, aí de Campo Limpo Paulista, pode fazer toda a diferença nesse processo de transformação da realidade daquela criança, naquele momento, né? As grandes transformações, a gente não deve abrir mão delas, mas também não devemos nos esquecer de que, primeiro, a gente parte das pequenas mudanças, né? Eu admiro muito o sociólogo Betinho, né, Herbert de Souza, que criou aquela campanha da ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida, e a primeira etapa daquela campanha era uma etapa de solidariedade, de recolher alimentos, roupas, né, para ajudar as pessoas com fome. E a segunda etapa, aí sim, né, uma perspectiva transformadora maior, trabalhar para que as comunidades tivessem a oportunidade de promover grupos de trabalho, de geração de renda, de formação de grupos de trabalho, de geração de renda,
para subsistência, né, cooperativas, grupos de trabalho, né, que a própria comunidade vai se unindo e pensando essas alternativas, né, num ambiente de sociedade extremamente competitiva, capitalista, né, que não é fácil, né. Então, os primeiros passos têm que ser dados assim, né, ações muito pontuais, muito iniciais, né, para promover essas mudanças. Um outro exemplo que também veio do trabalho da minha irmã. Minha irmã é professora da rede estadual. E ela me contou uma história também da escola onde ela atua atualmente, que é uma escola bem de periferia mesmo, né? E um garotinho, inclusive outro dia eu contei essa história num curso em que eu sou professor, e uma pessoa já sabia da história, era uma pessoa ligada ao conselho tutelar, e ela confirmou essa história. Um menino com algum tipo de deficiência de ordem cognitiva, aluno dessa escola, tinha uma dificuldade grande de conviver na família, né? Vivia apanhando do padrasto, né? E um dia ele saiu de casa por medo de apanhar de novo, às 11 horas da noite, e rodou a noite inteira, sozinho na rua, menino ainda adolescente, e foi parar na escola às 11 da manhã do outro dia. E quando ele chegou lá, foi a minha irmã que o acolheu, né? Porque a minha irmã é uma educadora da área de educação especial, e na rede estadual de São Paulo tem esse cargo, né? Ela atende crianças com dificuldades de aprendizagem, e esse menino com deficiência e com dificuldade de aprendizagem, né? Ela acolheu e ele contou a situação, e aí ela ligou para o conselho tutelar, houve uma demora muito grande no atendimento, tentou contato com a família, mas também não obteve retorno, né? E aí chegou a ligar para a polícia, né? Porque era um caso grave, né? Enfim, foi resolvida a situação, o menino foi encaminhado para um centro de atendimento, né? Foi acolhido, e o juiz deu a pronta guarda, né, da criança para um outro membro da família, uma tia, né, que o acolheu, uma tia em condições, né, de acolher esse garoto. E numa das situações posteriores a esse evento, né, em que minha irmã o atendia, conversando sobre música, né, caiu no assunto os Beatles, né, os Beatles, grande grupo de música. E o menino não sabia quem eram os Beatles, né? A minha irmã falou, mas você nunca ouviu falar do John Lennon e tal? Não sei quem é. Ela me perguntou, o que eu faço, né? É simples. Tem internet na escola? Tem. Entra no YouTube e mostra os vídeos, né, dos Beatles, do John Lennon para ele. Já é um início para ele, né? E aí, devido a essa mudança na vida dele, que foi ocasionada pela ação da escola, de um educador, que por acaso era minha irmã, iniciou com ela, evidentemente, né? Esse menino passou a ter um desempenho, um desenvolvimento maior no dia a dia da escola, de gostar mais de estudar, de se interessar mais. E um dia ele chega na porta da sala da minha irmã e fala, olha, eu vim avisar você, né, que eu fui chamado para uma entrevista para jovem aprendiz numa empresa, né, tava tudo contente e tal. Falou, que bom, né, então vá, depois você me conta, né. Aí disse que um tempo depois ele voltou, já com o uniforme, vestidinho, né, calça social, camisinha social da empresa que o acolheu como menor aprendiz, né. Então, essa transformação inicial é fundamental para transformações maiores, né? Elas devem estar conectadas a transformações maiores. Às vezes a gente pensa em
fazer esforços maiores para mudar o mundo, né? Mas às vezes a coisa está ali, debaixo do nariz da gente, e a gente não faz, né? E a comunidade escolar deveria estar atenta a isso, né? E eu tenho certeza que a maioria dos educadores são comprometidos e pensa dessa maneira, né? Então, a escola como um espaço de crescimento humano em todos os sentidos, né? Os projetos político-pedagógicos, né? São mais do que preocupações com desempenho em provas, em avaliações externas, né? Com resultados numéricos frios, né? Isso tem a ver com um debate que eu acho que é importante ser feito também sobre o que é método, né? A gente pensa sempre método como uma técnica fria, né? Com dinâmicas muito calculadas para se chegar a um resultado, né? Mas a palavra método vem de caminho, né? Método é caminho, é uma caminhada, né? Tem até um livro importante do Paulo Freire, junto com um educador americano chamado Miles Horton, cujo título é O Caminho se faz ao caminhar, né? O método está presente o tempo todo, né, na vida da comunidade escolar. Ah, mas se você está falando em método de avaliação emancipatória, como é que isso se dá, né? Primeira coisa, tem que ter uma coerência entre a prática pedagógica, o discurso que a gente tem, e a própria avaliação. Não adianta ter um discurso, está lá no papel, né? Uma determinada prática teórica, né, baseada numa versão teórica, e a avaliação ser outra. Né? Tem que ter uma coerência entre o que está enunciado, o que é feito, né, a prática pedagógica, e a avaliação. Não pode a avaliação ser distinta da concepção de educação, da prática pedagógica, né? Então, já caminhando, né, para indicar o que seria uma avaliação emancipatória como formação, levando em conta as mediações, né? Então, avaliação emancipatória. O que a gente deve considerar numa avaliação emancipatória? Eu estou dizendo isso não porque eu sei sobre isso, tá? Eu estou me baseando nos estudos de uma professora que eu sugiro a vocês que procurem depois. Eu posso mandar algumas coisas pela gestão, para passar para vocês alguns textos, mas tem uma educadora na PUC de São Paulo, que chama professora Ana Maria Saul. Ela é responsável pela Cátedra Paulo Freire, lá da PUC de São Paulo, e ela tem vários trabalhos publicados sobre avaliação emancipatória. Então, o que eu vou dizer aqui não é meu, é com base nos trabalhos dela, né? E inclusive, esse trabalho é fundamentado em estudos de intelectuais, educadores americanos, fora do Brasil, inclusive. Então, ela diz, o que a gente precisa considerar numa avaliação emancipatória? Histórias. Não sei quanto a vocês, eu sou historiador também, mas eu gosto muito de história de vida, da história das pessoas, né? Eu tenho feito umas pesquisas aí sobre a minha história familiar e cada vez eu fico mais surpreso com os dados que eu consigo e fico imaginando aquelas pessoas lá de trás, né, dos séculos anteriores, 19, 18, o que elas viveram, né? Sou descendente de italianos, né? Fico imaginando o que elas viveram lá atrás, né? Tinham famílias, antepassados meus, que as pessoas faleciam com 35, 36 anos de idade e já tinham 7, 8 filhos. Desses 8 filhos, metade morria antes de 1 ano de idade, né? E os outros, alguns duravam até 15, 20, e alguns vingavam, entre aspas, né? E se tornavam adultos e constituíam outras famílias, né? Eu fico imaginando sofrimentos, né? Decepções, alegrias, né? Eu descobri agora recentemente que uma das minhas trisavós veio para o Brasil com 8, 9 filhos, 4 deles morreram aqui, 2 sobreviveram, um, o meu bisavô, e um irmão dele que morreu cedo também, quer dizer, se o meu bisavô não tivesse sobrevivido, eu não estaria aqui, né? E o marido dela
provavelmente veio, mas quando viram a situação, tentou voltar, voltou e morreu lá 10 anos depois. Quer dizer, ela ficou aqui sozinha com os filhos, né? Provavelmente foi isso que aconteceu. O Brasil é um país rico, né? Diversidade cultural enorme, né? Fiquem imaginando, por exemplo, as histórias de vida, no caso, a família da minha esposa, descendente de portugueses. É difícil você registrar, né? Ir até longe dos registros para achar as origens. Fiquem imaginando as famílias dos grupos culturais africanos que vieram para o Brasil, que nem nome tinham, né? Recebiam os nomes dos seus, entre aspas, senhores, né? Então, a história de vida das famílias é cheia de coisas que precisam ser consideradas num trabalho, né, de avaliação. A história das pessoas, a história de vida das pessoas, né? As próprias pessoas precisam ser consideradas, né? Educação emancipatória, né? A história das pessoas, as pessoas, os saberes das pessoas, aquilo que elas já sabem, que tem a ver com o conceito de leitura de mundo do Paulo Freire, porque as pessoas já sabem coisas. Essas coisas precisam ser consideradas como ponto de partida, né? Não é uma negligência em relação a saberes científicos, né, que o papel da escola é também trazer isso, né, como um direito para o crescimento, para a humanização das pessoas. As intenções, né, que intenção a comunidade tem ao avaliar, né, o que nós queremos ao avaliar, né? Esta concepção, ela trabalha com a ideia de transformar a vida das pessoas, de todas as pessoas, não só das crianças, dos jovens, adolescentes, também a dos gestores, a dos professores, né? Não se prioriza apenas essa dimensão técnica, instrumental da avaliação, muito embora, às vezes, a gente lance mão, né, de técnicas que são necessárias, né? E aqui vão aparecer algumas técnicas que essa própria concepção de educação sugere, né? Mudar esses instrumentos técnicos, né? Mas a simples mudança dos instrumentos técnicos não significa mudança na qualidade da educação, né? A própria ideia de qualidade tem que ser repensada. O que é qualidade, né? A gente fala em qualidade social da educação, né? Se a gente está pensando em educação como direito, não é qualidade no sentido de preparar para o mercado de trabalho. Ora, essa é uma outra coisa importante. Preparar para o mercado de trabalho. Bom, toda a educação tem uma dimensão de formação profissional, né? O Guilherme me apresentou aí no início, eu estou desenvolvendo um novo pós-doutorado sobre educação para o trabalho. O que é educação para o trabalho, né? É uma educação desvinculada de uma visão integral, né, de direito à cultura, de direito à arte, à filosofia, né, aos saberes científicos. Preparar para o trabalho significa esquartejar o ensino médio, como fizeram nessa reforma agora recente, dizendo que os alunos devem escolher o que eles têm que estudar, retirando deles o direito de terem acesso a todas as dimensões da formação integral, formação cultural, para a cidadania, a todas as ciências, né? Formar para o trabalho é inerente ao trabalho educativo. Quando fazem essa separação, estão distorcendo a própria função do que é educar, né? Porque quando a gente alfabetiza, quando a gente traz os elementos da ciência, da cultura, inevitavelmente a gente está formando as pessoas para que um dia elas exerçam atividades de trabalho, porque ela precisa da leitura, precisa da escrita, precisa dos conhecimentos, né? A questão tem mais a ver com as finalidades educativas, né? Essas políticas dos anos 90 tinham como finalidade educativa só isso, né? Embora às vezes o discurso dissesse que não, né? Se vocês forem pegar os documentos lá atrás, vocês vão ver que não. Falava de cidadania, etc, etc. Mas acentuava esta visão,
né, porque se dizia que o Brasil tinha que se inserir numa lógica econômica nova daquele momento, que era supostamente nova naquele momento, mas que não foi boa para o país. Gerou endividamento, uma série de problemas. O próprio investimento da educação, de lá para cá, né, é uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Teve que haver uma mobilização da sociedade agora recentemente para manter, né, os recursos que já estavam juridicamente apontados, né, do Fundeb para a educação. Não fosse a mobilização da sociedade, não teria sido garantidos esses recursos, né? No momento em que nós estamos com uma economia extremamente frágil, um índice de desemprego alarmante, né, agravado pela pandemia, né, uma situação muito complicada, né? Outra coisa, a avaliação nunca é neutra. Todo processo educativo, ele parte de um pressuposto, né? Isso, inclusive, desviar finalidades, né, dos recursos do Fundeb para outras áreas, né? Embora todas as áreas sejam importantes, mas esses recursos são vinculados, né? São para a educação, não pode usar para outra coisa. Isso se cair lá no Supremo, não vinga, né? É constitucional, inclusive. A prática, então, avaliativa, ela não é neutra. A gente precisa da avaliação, né? O Paulo Freire falava assim, a gente precisa da avaliação como os peixes precisam da água e a lavoura precisa da água também, né? Os peixes precisam da água para nadar e a lavoura precisa da água para que as plantas cresçam, né? Então, na educação a gente precisa de avaliação. A questão é que avaliação, né? Nós estamos falando aqui de uma avaliação emancipatória, né? Analisar primeiro o que a gente faz para que a prática seja melhorada, né? E que as práticas de avaliação, aí sim, né, já indicando um caminho mais não de uma receita, mas de princípios da avaliação emancipatória, as práticas de avaliação têm que ser democráticas, elas não podem ser de cima para baixo. Essa do IDEB é uma prática de cima para baixo. Foi decidida lá em âmbito de governo, né, no âmbito federal, e foi imposta em 2007, sem muita discussão com a sociedade, né. Os sistemas municipais, estaduais, eles têm até, juridicamente, o direito de pensar, né, uma certa autonomia, né, o direito de pensar nas suas formas de propor educação e de fazer avaliação, né. Uma característica fundante, né, de uma educação emancipatória é o espírito democrático. Como que a gente consegue garantir o espírito democrático dentro da escola e na sociedade como um todo? Só tem um jeito, que é o diálogo. O diálogo entre todos os que participam, no caso da comunidade escolar, do processo de avaliação. E quem são? Os professores, os alunos, os gestores, toda a comunidade, os pais. Eu acho que nesse aspecto, os conselhos escolares têm um papel fundamental no sentido da democratização do espaço escolar. Isso não quer dizer que o gestor não tenha a sua responsabilidade, os coordenadores, os professores, né? Muito pelo contrário. Eu entendo que os conselhos, né, o espírito democrático numa comunidade, eles visam reforçar a própria comunidade e a unidade dos vários segmentos que compõem a comunidade, né? Esse diálogo é uma postura necessária de todos, né, para que, numa reflexão conjunta, em instâncias que sejam definidas, pode ser no conselho, de repente a comunidade acha necessário criar um grupo de trabalho só para pensar avaliação, mas é importante que os alunos estejam, que os pais estejam, né, que os funcionários estejam, todos estejam, né, mas o diálogo é necessário. E vejam, essa palavra também está muito desgastada, né? A gente chama de diálogo tudo, menos a capacidade de ouvir. Nesse diálogo de hoje, as pessoas só querem falar, ninguém quer escutar nada, né?
o Rubem Alves, que é um dos grandes lá do nosso grupo de pesquisa, né? O nosso grupo de pesquisa, o Paideia, tem alguns intelectuais que fizeram parte, né? E um deles foi o Rubem Alves. Ele falava em escutatória, né? Essa disposição para escuta. A gente quer falar. Às vezes as nossas falas não são fundamentadas. E a gente precisa se policiar nesse sentido, né? O que eu vou falar? Com base em quê? Né? E como eu vou falar? Porque as pessoas também não estão cordiais. Isso que talvez a gente imaginasse como um bom debate nas redes sociais, hoje, na verdade, são formas deturpadas de diálogo, né? O diálogo implica essa disposição para ouvir, uma fala fundamentada, né? Um respeito às diferenças e uma ideia de construção coletiva de objetivos, né? No caso, objetivos educacionais, né? Uma avaliação que seja ampla, plena, né? Perguntando-se sempre, né, o que é avaliar, afinal de contas, né? Que avaliação interessa? O que é mais importante para a comunidade? Eu não estou dizendo aqui que tem que jogar tudo na lata do lixo, esquecer o que a gente faz, não é isso, né? Não é dessa maneira. A gente tem que, aos poucos, ir ressignificando as nossas práticas, né? Pensando, né, essas características de uma avaliação emancipatória, que é uma avaliação democrática, né, sobretudo. Às vezes não, ela comporta a crítica institucional aos parâmetros que estão dados, inclusive pela lei, né, porque a lei não é algo que o Papai do Céu manda, né, ela é elaborada por pessoas e ela pode ter as suas contradições, né. Eu acho, por exemplo, que a LDB tem um monte de contradições, já devia ter sido feita outra. Quem esteve no governo de 2001 até 2016 perdeu a oportunidade, devia ter feito uma outra LDB, discutido com a sociedade, não fez, né? Tem que ser uma criação coletiva, essa avaliação tem que ser uma criação coletiva, né, participativa, tem que envolver uma pesquisa participante, ou seja, as pessoas precisam buscar nas fontes elementos de compreensão sobre o que é avaliar. Para quê? Para que aí sim, iluminar o caminho. Olha aí, método como caminho, né? Iluminar o caminho. Na medida que você tem relações democráticas, você tem uma crítica fundamentada, aquilo que está dado, quando você tem uma participação, uma criação coletiva, um envolvimento de todos, um estudo sério da comunidade, sem desprezar ninguém, os pais, os alunos, podem, cada um dentro das suas, digamos, atribuições, cada um tem um papel, né, participar desse processo para tentar, juntos, né, entender esse processo e com o olhar no futuro, né, porque fazer educação é pensar o futuro, por um lado, por outro lado, é ter os pés no chão, a gente nunca deve partir só de teorias, né? A gente tem que observar a realidade da nossa comunidade, levar isso em conta, inclusive, principalmente na hora de pensar currículos, né? De pensar as práticas de ensino, as avaliações, as formas de ensinar, né? Currículo é isso, né? Levar em conta o que a comunidade tem, num compromisso histórico, né? de todos os agentes que participam desse processo. E aí, indicando 3 momentos para essa avaliação emancipatória. Primeiro, a descrição da realidade, que é o programa de ensino. Toda escola tem um programa de ensino, né? Esse programa, ele é baseado numa série de conteúdos que a gente chamaria de, né, uma base curricular mínima aí, né? Essa história de base nacional comum curricular, ela é, por um lado, a ideia de você homogeneizar, né, o que todo mundo tem que minimamente ensinar. Tudo bem, nada contra isso. Mas não pode ser desprezada também a realidade local, as localidades. É isso que às vezes muita gente não entende,
não é uma receita engessada. A própria BNCC comporta, né, um percentual de currículo que seja extraído da realidade que as comunidades vivem, né? É o que o Paulo Freire chamaria de leitura de mundo, aquilo que já é vivido, né? E a partir desse já vivido, né, as pessoas vão construindo novos conhecimentos, né? Então, descrição da realidade, uma análise crítica dessa realidade, né? Não dá para ficar subjetivamente dizendo, olha, a realidade da comunidade é assim, assado, por causa disso, aquilo, sem ir a fundo, sem estudar, né, sem verificar. E terceiro momento, uma criação coletiva, avaliação como criação coletiva. E aí vem as técnicas, né, os procedimentos. E pensando aqui técnica não como algo extremamente prescritivo, né, absolutizado. Não. No método, então, entre aspas, como caminho, o método imaginado, já que nós falamos de diálogo, seria um método dialógico, um método onde as pessoas conversam, onde elas estão dialogando, né? Como isso pode se dar? Como a gente pode descrever a realidade? Como a gente pode, a partir dessa descrição, analisar a realidade e criar coisas novas, né? Que métodos? Que procedimento? Que método dialógico é esse? Como se dá isso, né? O que eu posso fazer de prático, né, para construir esse método de avaliação? Coisas que às vezes a gente não faz e que são tão simples. Por exemplo, entrevistas. Se é para a gente saber da história das pessoas, entrevistas livres, deixem elas contar sobre a vida delas, né? E que eu acho isso fantástico, acho uma atividade simples e de uma significação pedagógica enorme, e às vezes a gente não se dá conta disso, né, da importância de certas coisas. Eu sei que muitos de vocês já fazem isso, sabem disso, né. Debates, né. Eu gostava muito, quando era professor do ensino básico, principalmente do ensino médio, em promover eventos os mais variados de debates com meus alunos. Chamava amigos, né, definia temas, né, dentro do projeto da minha disciplina, interligado, né, trabalhos interdisciplinares com outras disciplinas, projetos da escola. Eu me entusiasmava bastante com isso, né, de promover esses debates, porque a gente percebia que os meninos, as meninas, né, os adolescentes estavam inseridos nisso, e aqui também não devemos desprezar as crianças, elas também têm coisas a dizer, né, podemos entrevistar as crianças também, por que não, né? As crianças pequenas, e eles ficavam entusiasmados, né? Uns mais, outros menos, mas é um processo de aprendizagem, e é avaliação também, né? Então, entrevistas, debates, observação participante. Às vezes, no universo de uma atividade, o professor tem que estar atento, né, àquilo que está acontecendo. Ele tem um caderninho lá, ele vai anotando o comportamento, a fala, o conteúdo da fala, né, a interação, a socialização da criança, né, são elementos do processo de aprendizagem que o professor pode ir registrando, né, e, evidentemente, haverá um momento, que é o quarto momento do método, que é a análise documental. Essa análise documental, ela pode ser feita pelos seus próprios registros, por atividades que você fez no papel com as crianças. Estas entrevistas, por exemplo, elas podem ser depois transcritas por papel, né? Já é um elemento documental, né? Isso que a gente chama de provas, né, pode ser também feito, mas ressignificado, não de uma maneira mnemônica, né, só de memorização, de reprodução de informações e dados, né, dependendo do segmento, há várias maneiras diferenciadas, né, de promover leitura, escrita, né, que acabam incidindo em registros dos alunos, e esses registros podem ser contabilizados como documentos que vocês vão analisar também, né? Portanto, não se trata de abrir mão daquilo que já existe, mas a gente, aos poucos, no processo dialógico, de discussão dentro da comunidade, e ressignificando, né, essas práticas de avaliação. Porque, se a gente for levar em consideração
a ideia de mediação, que também está posta aí no título dessa nossa fala, mediação, que é um conceito do Vygotsky, né, que vem. A mediação são as próprias pessoas, são os procedimentos, né, a própria realidade é uma mediação, e tudo isso tem que ser considerado, né, num processo amplo de formação, né. E agora, falar de formação, né, formação pode significar muitas coisas. Eu prefiro, por exemplo, formação do que capacitação, como eu falei lá atrás, né. A gente fala em formação continuada ou formação permanente, né, mas formar pode dar a ideia, sugerir a ideia de formatar ou de colocar na forma, né, não se trata disso, né, a gente não quer formação no sentido de colocar na forma, e nem de formatar, né, que é um termo muito utilizado hoje aí na área das novas tecnologias, né, formatar o computador é limpar a memória, a gente não quer limpar a memória de ninguém, né, dos nossos alunos, ao contrário, a gente precisa preservar, a entrevista é para isso, né, para preservar a memória, né. Os historiadores usam muito esse recurso da entrevista, mas qualquer um pode utilizar. Então, formação enquanto um processo contínuo que tem a contribuição da avaliação emancipatória com um objetivo transformador, né, de modificação, de transformação da realidade. Mas professor, mas no dia a dia, né, as coisas são muito diferentes, né? Vamos falar sobre isso já estou finalizando. Então, a avaliação emancipatória, ela tem uma função diagnóstica, a gente precisa ter um diagnóstico da realidade do aluno, do universo de conhecimentos dele, né, como base, inclusive, daquilo que a gente vai trabalhar, né, ela favorece o autoconhecimento dos alunos, na medida que eles se sentem participantes inseridos no processo da avaliação, né, eles começam a se entender como sujeitos criadores da sua própria avaliação, né. Lá na escola que eu trabalhei, a gente criou um procedimento nosso, né, de avaliação, que implicava um momento em que o professor sentava com o aluno e ele se autoavaliava, e ele se colocava para o professor no processo, né. Ele tinha um tempo lá para isso, dentro de uma aula específica, em que o professor ia lá só para fazer isso, para ouvir os alunos individual e coletivamente, sobre o andamento do trabalho, né, sobre como cada um estava se vendo no processo, né. Então, essa autoavaliação que leva ao autoconhecimento. Porque na medida que ele se sente sujeito da aprendizagem, ele vai adquirindo mais confiança e mais disponibilidade para realidades novas de conhecimento, né. Essa educação, então, tem que ter um compromisso com a democracia, com a ideia de inclusão, né, inclusão em amplo sentido, né. A relação pedagógica tem que ser horizontal, né, professor, aluno, gestão, famílias, todo mundo, né. Não, democracia não é algo que cai do céu também, né, é um processo contínuo de busca, né. Essa avaliação ela tem que ajudar o educando a aprender e tem que ajudar o educador a ensinar, né? Porque na medida que a gente vai criando realidades novas, a gente vai aprendendo a ensinar também, né? Vai auxiliar tanto o professor quanto o aluno a replanejar as ações, a comunidade como um todo, né? Essa avaliação ela prioriza aspectos mais qualitativos do que quantitativos, não é só a nota da prova, né? Enfatiza os processos e o resultado também, mas não o resultado frio da nota. É um mecanismo extremamente participativo e só é possível construir essa perspectiva de avaliação quando a gente está disposto a mudar as nossas práticas, né? Quando a comunidade está disposta a mudar as práticas. E ressaltando o que eu falei lá no início, não se trata aqui de uma receita, né? Esse processo de democratização e envolvimento das pessoas é contínuo. Tem até uma situação que a própria professora Ana Maria Saul contou, quando Paulo Freire foi secretário de Educação em São Paulo, eles foram visitar as escolas e tal, e duas situações chamaram a atenção. Eles foram numa comunidade
e a diretora disse para Ana Maria Saul, que era assistente do Paulo Freire, assessora, esse Paulo Freire aí, todo mundo fala que ele sabe bastante coisa, é verdade, né? É verdade, um bom conhecedor da educação e tal. Então, por que ele não vem logo aqui e fala o que a gente tem que fazer? Por que ele não vem trazer a receita? E numa outra escola, a outra diretora falou assim, não, aqui eu não quero isso, né? Aqui não tem conversa, não tem essa história de educação democrática, aqui não vai acontecer nada disso. Né? São dois extremos negativos, né? Uma que lava as mãos e diz, né, pode vir aqui fazer o que quiser, e a outra que diz, não, aqui né, uma perspectiva extremamente autoritária, aqui não entra nada. Portanto, nenhuma das duas com disposição para mudar a prática, né? Apenas querendo receita ou dizendo que a receita são eles mesmos, né? Que são essas posturas mais autoritárias, né? Esta formação, portanto, para a democracia é de todos. Nós estamos inseridos nesse processo. Nós é que precisamos estar abertos a ouvir, né? Estar menos afeitos a fazer críticas pesadas contra as pessoas, né? Em nome de uma suposta verdade que é a nossa verdade, né? Aquela que a gente acha que é a única verdade. Né? Quando a gente se posiciona dessa maneira, não tem diálogo, não tem democracia, não tem disposição para aprender, né? Não tem a disposição para mudar a prática, né? Uma sugestão que eu daria, né, para a gestão aí do município e mesmo para os gestores das unidades escolares, é vocês constituírem grupos de formação sobre avaliação. Eu sei que, né, nesse processo da formação que a Seducamp está organizando, já tem um pouco essa ideia, né, mas eu acho que, às vezes, na comunidade escolar ou em grupos de comunidades que estão mais próximas por bairros, por regiões, que têm as mesmas características, né, formar grupos de trabalho para discutir formação nessa perspectiva, se possível, né, se vocês concordarem que esse é o caminho, porque aqui a gente está só dando sugestões para vocês do que a gente acha que seria um bom caminho, né, para pensar a educação. E vocês promoverem estudos com os textos que a gente mandar, né, para pensar a prática, né, tendo sempre essa ideia de ação e reflexão e disposição permanente para mudança, né, com a perspectiva de recriação da realidade, né. Desta forma, eu acho que a humanização, né, que é um processo contínuo, que depende da construção de boas relações democráticas, né, afetuosas entre as pessoas, baseadas numa seriedade científica e no compromisso social de todos, ela pode não só aflorar, se não existe, mas ter um desenvolvimento maior, né, essa humanização. Talvez muitos possam dizer, né, que podem pensar que isso seja ingenuidade da nossa parte, porque, afinal de contas, a realidade das escolas é totalmente outra, os problemas são muitos, né, atuais, que impedem essa construção, né. Eu diria que eu trabalhei muitos anos em escola pública, na rede estadual, né, em escolas de periferia, e eu sei o que significa isso também, não estou falando aqui apenas a partir de uma experiência teórica, né. Eu sei quais são as dificuldades, quais são os limites, e a gente vai encontrar sempre mesmo, né, impedimentos, dificuldades, né. E, ao contrário, eu diria que ingenuidade é a gente ficar com essas versões prontas sobre o que é avaliação, sobre prova, nota, né, se contentar com esse pouco aí, né, e com o meramente técnico, não se comprometer, lavar as mãos, né, isso é que é ingenuidade, porque, afinal de contas, o centro do trabalho do educador é promover pessoas, é produzir mudanças na vida das pessoas. Eu tenho certeza que todos vocês, né, têm experiências várias para narrar de mudanças que aconteceram na vida dos alunos de vocês e nas suas próprias vidas, a partir daquilo que vocês fazem, do trabalho que vocês fazem, né, como gestores, como professores, como dirigentes das escolas, né.
E eu finalizaria dizendo assim, eu tenho esperanças, eu continuo tendo esperanças, né? Tenho esperanças, não acho que a educação brasileira é um fracasso, como todo mundo diz, muito pelo contrário, eu acho que se eu faço parte disso, que eu estou lutando, e vocês também, a gente não pode ser responsabilizado por uma coisa, né, que está na cabeça de alguns, o fracasso da educação brasileira. Temos muitas dificuldades, mas avançamos bastante no tempo. Às vezes a gente encontra momentos na história que são extremamente adversos. Eu acho que este momento é um momento extremamente adverso, né, de retrocessos, né, mas nem por isso eu acho que a educação brasileira é um fracasso. Nós temos a dedicação de tantos e tantas professores e professoras, né, de tantas famílias, tantos alunos. Agora na Covid também ficou muito presente um certo preconceito em relação às famílias, né, como se elas não tivessem interesse por nada. Isso não é verdade. Existem diferentes realidades familiares, né, e a gente tem que considerar essas diferenças. É verdade que existem famílias que têm dificuldade de perceber a importância da relação com a escola, mas isso não é geral, né. Eu acho que com a Covid também apareceu uma certa idealização de escola, como se a escola fosse a salvação da lavoura do mundo, e não é. Ela é apenas um espaço social onde a gente desenvolve trabalhos com a finalidade de ajudar a transformar a realidade, mas esta visão de educação, de desempenho, de resultados, está muito presente nos discursos que aparecem dos chamados especialistas em educação na Globo, nos canais de televisão, dizendo que as crianças vão perder o ano, vão perder, né? Então, embutido nisso, tem essa ideia quantitativista, mensurativista, que está ligada a modelos de avaliação externos, no caso, como o IDEB, que veem apenas os resultados numéricos e não essa tarefa tão ampla que é o trabalho nosso, né, como educadores, e que deve contar, eu acho que, na medida da nossa boa disposição, cada vez mais com o envolvimento das famílias, dos próprios alunos, dos funcionários, né, como a gente tem dito sempre. Então eram essas as reflexões que eu tinha para fazer com vocês. Depois eu prometo que eu envio, né, por meio da gestão, alguns textos da professora Ana Maria Saúl para vocês, né, mas se vocês quiserem já procurar, vocês encontrarão na internet, Educação Emancipatória, tem várias coisas lá que já estão disponíveis, vocês podem baixar também, né. Acho interessante, e nesses textos ela tem as referências bibliográficas, né, as referências que embasam essa concepção de avaliação, e aí vocês podem também ter acesso a esses livros, né, essas indicações de leitura que ela faz nesses textos. Então, agradeço bastante, desculpe se me alonguei, acho que até passei um pouquinho do tempo, né, mas foi um prazer, né, participar dessa conversa com vocês, espero ter contribuído aí para o dia a dia do trabalho de vocês nas unidades, para a gestão de Campo Limpo, para reflexão sobre o IDEB, né, e avançando, né, depois eu vou passar os dados mais detalhados para o Wilson, e ele vai ver, né, sobre essa disponibilização desses dados para vocês, tá bom? Muito obrigado, e sempre que precisar, estou à disposição. Muito obrigado, professor Renato Poli. Acho que engrandeceu muito essa nossa tarde. Eu tomei a liberdade e eu mandei para todos e todas, através aqui do chat, um link com um artigo da professora, tá? Só para facilitar um pouco o acesso. Ótimo. Então, né, peço aos diretores e diretoras, coordenadores e coordenadoras, que tão logo seja possível, vocês possam estar lendo e se ambientando com essas ideias, né? Mas muito obrigado a todos, espero vocês na quarta-feira, às 9 horas da manhã, com a professora Jane Haddad. Professor Renato, muito obrigado. Secretário Wilson, a todos e a todas, um bom resto de segunda-feira aí. Até logo. Tchau, gente. Beijos e abraços. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Valeu, Renato. Valeu, Wilson. Um abraço para você. Tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.